Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael Carisquelard. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje estou aqui com o André. Adoro que agora estou gravando um monte de coisa abraçando as pessoas, tá, né? Estou colocando tudo em ordem. Então, mais emotivo. Claro, né? Do teu lado sempre ficaria, André. Obrigado. Um cara muito importante aqui. André está aqui no estúdio do Fisiortopedia, ele veio gravar algumas coisas em relação ao Fisio Empreende. Vocês já escutaram esse episódio sobre a história de André, né, o empreendedor, e a gente aproveitou que eu estava no curso que a Carol chama a Carol chama de curso, mas eu chamo de congresso, né, que a Carol organizou esse final de semana em Campinas, um evento super bacana. A Carol com certeza vai falar um pouquinho dele depois. Que eu também estive lá. Que o André também estive lá. Aí o André fez um pedido para mim, eu estou aqui realizando o seu pedido, André. É isso. E estamos aqui gravando esse episódio. Ele falou assim, quero gravar qualquer coisa com a Carol. Na verdade, eu falei que eu só ia continuar no Fisiortopedia se eu fizesse podcast com a Carol. E aí, para não perder o André, eu tô aqui com a Carol. Eu falei, Carol, que hora você não vai fazer a unha essa semana? E ela, entre algum momento ou outro de pedicure, está aqui com a gente. Que é um momento que a Carol produz tudo que vocês veem, né? Então, as unhas delas estão sempre impecáveis, isso eu não tenho dúvida. Você não pode esquecer que hoje não é terça-feira, hoje é sexta-feira, então estamos aqui a pedido de Andrezinho. Muito bom, muito bom. O André movimentou todo mundo hoje, então, André. Então, esse episódio é uma homenagem ao André. Exato. Cara, se o Lucas Neri tivesse online, aí sim eu teria moral. Agora. Ele é um cara que você tem que negociar diferente. Tem que negociar diferente. Mas muito bom. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fuco, Rafa, André. Prazer enorme sempre. Muito bom. Rafael Carisquelard, tudo bem com você? Tudo jóia. E, bom, faz tempo que com o André a gente falou recentemente no episódio, mas a gente falou com a Carol faz um bom tempo, né, Carol? Sim. Que a gente... Sim, já tem um tempinho. Eu falei com a Carol no sábado, no domingo. Ao vivo. Falamos ao vivo com a Exato. Carol. Ao vivo, tiramos foto. Então, estamos renovando aqui o episódio. Ele já venceu o episódio, por assim dizer. Estamos renovando. Carol, aproveita e fala um pouquinho do teu evento, como é que foi, o que teve de cronograma, né? E até porque surgiu esse episódio agora. Fuco, foi uma experiência incrível. Foi o segundo curso de reabilitação avançada do pé e tornozelo. O primeiro ele foi algo menor, e para essa vez eu quis ir um pouquinho mais a fundo e trazer pessoas especialistas dos assuntos que nós discutimos. E foi numa dessa que eu convidei o André para falar sobre palmilhas para nós, né? O tema da aula dele foi palmilhas, heroínas ou vilãs, né? Porque eu acho que é uma coisa tão ainda discutida, e a visão, eu queria a visão dele geral sobre o assunto. Mas falando um pouquinho do curso, nós tivemos 17 alunos, muitos deles especialistas em pé e tornozelo ou bem interessados em pé e tornozelo. O mais interessante é que somente 3 desses alunos eram de Campinas. Nós tivemos alunos de São Paulo, Maceió, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Bertioga, Jundiaí. Então foi surpreendente para mim. Eu não esperava que viessem de tão longe. E o mais feliz, o que eu sempre falo, o mais gostoso é poder conversar sobre o complexo pé e tornozelo. Eu não estou falando que é algo complexo, mas sobre todas as estruturas que envolvem o complexo pé e tornozelo, que é tão pouco falada de forma isolada e, ao mesmo tempo, integrada, né? Então, os especialistas, os médicos, foi uma abordagem multidisciplinar, multidimensional. Então, nós tivemos palestras com médicos, ortopedistas, especialistas em pé e tornozelo,
que puderam trazer a visão bem ortopédica, cirúrgica, e até a visão conservadora deles em relação às patologias, e acrescentando a nossa visão mais disfuncional em relação às patologias. Como poucas vezes a gente tem chance de discutir isso com eles, Uhum. a interação foi muito legal, porque você começa a mudar paradigmas, né? Sim. Ai, olha, eu só vou fortalecer num entorse de tornozelo, eu vou olhar só para a musculatura do pé? Não, nós vamos olhar para o quadril também. Uhum. Então, nossa, Carol, eu não sabia disso. Então, a gente precisa fazer, e esse foi o intuito do curso, como você disse, o congresso, foi o intuito do curso, porque a gente precisa estar cada vez mais próximo, Fulco, porque Uhum. tem uma terceira pessoa nessa história que precisa ser beneficiada, que é o Uhum. nosso paciente. Com certeza. Claro. Então, se essa interação entre nós, essa fala, não for uma fala comum, quem perde é o paciente, Uhum. né? E mais um detalhe que foi muito interessante. Uma das médicas palestrantes era radiologista, porque eu Uhum. faço questão de ter essa aula de radiologia para que a gente saiba o que a gente está olhando, né? Para que a gente entenda o que a gente está olhando. De novo, são coisas complementares, mas importantes para o nosso dia a dia. E diante de uma conversa com ela sobre uma das pacientes que eu atendo e ela fez o exame, eu mudei Uhum. minha conduta ontem com a paciente. Que legal, que legal. Então, vejam, a interação, quando eu falo multidisciplinar, não é só o ortopedista, o fisioterapeuta, mas é o educador físico, a radiologista que me deu um toque fantástico na Uhum. conduta da paciente, né? Então, esse é o meu objetivo quando eu monto um curso desse, Que né? legal. E foi o Andrezinho convidado para falar de palmilha. Muito bom. E eu achei incrível, assim, né? Eu pude estar em alguns momentos lá, né? Meio intruso, mas eu achei muito sensacional, primeiro pela estrutura, pela organização, né? Então, parabéns, Carol. E principalmente por essa integração realmente que você falou. Então, ver os médicos vendo as aulas dos fisioterapeutas são essenciais, aproximação, ver que o fisioterapeuta estava trazendo casos de uma paciente da médica que estava lá, então, tem esse momento que você pode discutir, aprofundar, né? Até para conquistar esse público, a gente sabe que a gente tem que conversar cada vez mais de igual para igual, no sentido de respeito, né? Não de nenhuma hierarquia dentro do processo de tomada de decisão, para literalmente essa terceira pessoa, né? O paciente, realmente ser beneficiado, né? Então, é sensacional, acompanhem, né? Porque com certeza a Carol vai fazer uma edição a mais aí, no futuro breve. E vai ser muito bacana aí ver o curso para ter muito mais gente conseguindo dominando essa área aí, que realmente ela é, de certa forma, muitas vezes negligenciada, né, André? E aí, Isso. por isso a gente pensou nesse episódio para mostrar essa relevância do tornozelo e pé. Então, você pode dar uma introdução agora, André, por favor. Boa, boa. O porquê que pensamos nesse assunto? Você sabe que a ideia foi, eu estava no curso da Carol, que eu também prefiro chamar de congresso do que curso, pela estrutura que a Carol tem, Uhum. e eu estava escutando a Carol falar, né, e depois escutando a Flávia, né, outra palestrante, falando sobre as coisas, né, Flávia mesmo, né, Carol, só falar Flávia, se não falar errado. Sim. E, e aí a gente estava falando, né, que, cara, quanta coisa que a gente tem para falar sobre pé e a importância disso para o contexto da reabilitação dos membros inferiores. Porque quando você fala, por exemplo, da reabilitação do joelho, o pé é super importante. Quando você fala para lesões na corrida, por exemplo, o pé é muito importante. Então, dentro do contexto da reabilitação, muitas vezes o pé ele é esquecido. Eu me lembro, eu fiquei alguns anos da minha vida na graduação, né, em fisioterapia, foram 14 anos na graduação, e mesmo eu, né, como professor de cinesiologia, professor de avaliação e tal, quando chegava a pé, naquela época, né, eu não dominava muito o assunto, né, começo de carreira, aquele negócio, a gente passa meio que sabe, um tapinha assim, só dá um tapinha ali no pé, né, fala o teste especial do pé, fala ali um drop do navicular, quando fala, e mesmo quando você escuta outros especialistas falando sobre isso, por exemplo, estão apresentando um guideline, por exemplo, e aí esse guide entra alguma coisa de palmilha ou alguma coisa de pé. Você vê que mesmo os caras que são especialistas, eles pulam aquilo ali. Eles falam, então,
faz um exercício ali para dar um suportezinho no pé e tal, e Sim. não é isso. É muito mais complexo. Uhum. E, claro, quando a gente vê na graduação, talvez seja um termômetro para o que vem depois, né, de formado, os próprios alunos se interessam mais pela coluna lombar, pela coluna cervical, pelo joelho, pelo ombro, né, que são articulações, talvez, com um número maior de pacientes e tal. Uhum. Só que, quando a gente chega na prática clínica, hoje eu tenho um consultório que é especializado, né, nisso, então hoje 98% dos meus pacientes vêm por algum problema nos pés, ainda tem um outro que vem, uma lombalgia, que são os meus pacientes mais antigos e tal, mas é porcentagem muito pequena. E eu vejo a quantidade de pessoas que, de fato, precisam dessa atenção. Uhum. Por exemplo, às vezes eu recebo mensagem de colegas falando, pô, André, estou aqui com um paciente com neuroma de Morton. Eu estou fazendo exercício com ele, mas não dá certo. Eu falo, pois é, porque o neuroma não gerencia assim. Uhum. O neuroma é diferente. Às vezes a gente vê grandes canais aí falando de fascite plantar, por exemplo, com informações totalmente equivocadas, Uhum. né? E a fasciopatia em geral é uma condição que ela cronifica em muitos casos. Sim. E não, quando você não sabe como gerenciar isso, essas pessoas começam a ter quadros de incapacidade, eu falo muito isso para o Rafa, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, no sentido de, cara, uma dor no pé é um problema muito incapacitante, porque, pô, ela tira parte da sua locomoção. Então, assim, não tem nada mais incapacitante do que Sim. isso. E o número de pessoas que aparecem para mim, que aparecem no consultório de colegas que trabalham exclusivamente com os pés, é muito grande, maior do que a gente imagina. E esses pacientes estão nessas clínicas que atendem por planos, clínicas de autorrotatividade, e eles não são bem gerenciados. Uhum. Né? Então, quando a gente pega hoje, gerenciamento de paciente com dor lombar, o número de conteúdo sobre isso é enorme. Gerenciamento do pós-cirúrgico de um LCA. O conteúdo é enorme. Agora, falar exercícios para os pés para tratar fascite. Coloca a toalhinha no chão, puxa a toalhinha. É o que tem. Exato. Alongamento, coloca a cordinha no pé e puxa 30 segundos. Uhum. É o que tem. Sim. Então, você acha uma estrutura que recebe carga literalmente o dia todo, que precisa aguentar você o dia todo, caminhar com você em sapatos diferentes, coisas diferentes. Você acha mesmo que aquilo ali vai fazer alguma coisa? Uhum. Então, esses pacientes eles estão sendo mal gerenciados, né? E despertar o olhar do clínico para essa condição é muito importante, né? Ele começar a entender que olhar para o pé, saber avaliar o pé, saber tratar o pé, vai fazer diferença nos resultados clínicos dele para a maioria das lesões dos membros inferiores. Muito bom. E até é importante, né? Eu acho que a questão, eu também estudei padrão de aterrissagem do pé, né, no meu mestrado, e aí nessa hora você começa a entender que qualquer interferência que tenha, ele tem toda uma consequência, né, em mudança, e a grande real é entender se essas consequências são negativas ou não. Então, eu acho que até pela falta de aprofundamento, também tem as extrapolações, ou Sim. o inverso de você deixar de lado uma informação que pode ser muito relevante. Então, acho que esse equilíbrio, né, tem a ver com essa conversa, porque não é pegar uma moda de, né, nenhum assunto, porque eu acho que na saúde ter moda Claro. eu sempre acho estranho, né? Claro. Porque você tem que realmente conseguir estudar de uma forma aprofundada cada tópico, né? Carol, quer aproveitar e complementar um pouco da fala do André? Eu quero, Foucault. Muitas vezes, você estava falando do movimento de aterrissagem, né? Uhum. Muitas vezes a gente olha, quando a gente fala, pé e tornozelo, eu tenho certeza que o que vem de imediato na cabeça das pessoas é a talo crural. Mas ninguém tem ideia do que o médio pé trabalha numa situação dessa. Uhum. E aí, uma coisa que eu enfatizei bastante no final de semana do curso foi, por exemplo, e aí eu entro no que o André está falando, dessa análise clínica do membro inferior como um todo, por exemplo, é a amplitude de movimento da primeira metatarsofalangiana. Total. Uhum. Gente, se você tiver um déficit, e eu não estou falando da aponeurose, da extensibilidade da fáscia, eu estou falando de articulação mesmo, né? Que eu posso ter uma diminuição de movimento por um encurtamento dessas estruturas, mas se eu não tenho uma amplitude de movimento adequada de uma primeira metatarsofalangiana que reflete todo o primeiro raio,
subindo lá para o mediopé, você acha que a subtalar e a talocrural vão trabalhar direito? E aí, eu tô preocupada com um atleta que tá com dor medial no joelho e eu fico olhando para o quadril o tempo todo. Ele aterriza, mas ele faz o valgo dinâmico, não estou falando que a gente só olha para isso, mas uma das grandes características do movimento de aterrissagem, por exemplo, é você olhar se ele está fazendo o valgo do joelho dinamicamente. Mas ninguém está olhando lá para baixo, né? Então, o quanto que a gente, que é o nosso objetivo, né, André? Eu falo que é isso, eu quero falar sempre e muito mais disso, para que a gente possa incluir dentro dessas análises a mobilidade, o movimento, o tipo de pé, o que eu faço num tipo de pé, o que eu não devo fazer. Vou olhar para um pé supinado, vou olhar muito mais para a questão da rigidez dele, do que ficar fortalecendo. E isso falta. Eu percebo que isso falta para as pessoas quando a gente vai conversar, né? Uhum. E é bem interessante porque, no final das contas, é o mesmo aprofundamento que a gente chegou com o joelho, quadril e todas as articulações, que a gente precisa tá literalmente nivelando o conhecimento aprofundado para realmente ela formar a peça completa do que a gente está vendo do nosso paciente, né? Eu lembro muito bem, a gente gravou podcast também com a Érica e o Renan, em relação a pé diabético. Sim. É uma variável, assim como você falou, da primeira falange, extremamente importante, né? Que tem a ver muito com a questão de aparecimento de escadas, de pressão. Então, entender toda essa movimentação específica que acaba sendo realmente relevante e muitas vezes deixado de lado uma variável dessas que acaba repercutindo para o paciente, né? Então, isso é extremamente relevante. E aí, pensando um pouco, assim, do porquê essa negligência, vocês acham que tem uma questão de saúde pública, uma questão de interesse de estudo? Eu queria que aprofundar um pouco mais, para a gente até quebrar algumas objeções da galera, aprofundar o estudo de tornozelo e pé, né? Assim como você falou, muitas vezes ele é simplificado pela talocrural, porque é onde você vê mais movimento, né? A própria patelofemoral, ela foi para esse caminho, né? Era VMO, depois era quadril, depois foi tronco, aí virou o pé, e aí você pega poucos estudos, né? Você tem o Timothy Hewitt lá que estuda um pouquinho algumas coisas, a dorsiflexão começou a aparecer em algumas situações, né? Mas explicar um pouquinho mais do porquê desse negligenciamento acho que é importante. Então, fiquem à vontade, só para revezar o André Eu começa. acho que tem essa questão da coluna lombar Sim. ser, assim, ter uma prevalência maior, né? Mas também tem hoje, né? Hoje, a questão dos grandes especialistas de internet e tal, né? Muita gente que fala sobre isso e se interessa por estudar isso, né? Uhum. E o pé fica uma coisa, mesmo na medicina, né? No dia do curso da Carol, eu estava conversando com o Gustavo, que é um médico que palestrou lá também, né? E ele estava falando, pô, a gente ainda usa muita referência, por exemplo, no começo, cirurgia de pé, por exemplo, eles usavam muita coisa que era de mão. Então, assim, técnicas que eram para mão, sabe, coisa assim, eles usavam a mão como referência para tratar o pé. Entendi. Né? Eu até brinquei no dia da minha palestra na Carol, que eu falei assim, ó, o estudo do pé, ele teve um silêncio científico durante muito tempo. Ele começou com uma teoria lá em 1940, 50, e durante um tempo ninguém pesquisou mais nada sobre aquilo, ficou parado, né? Porque entendia-se que aquilo era suficiente e tal, só que o mundo vai mudando, e o pé, ele vai sofrendo muitos efeitos culturais, por exemplo, do calçado, né, das tecnologias. Então, hoje, acaba usando menos o pé, isso trouxe outros problemas. Por exemplo, na pandemia, muita gente que nunca mais andou descalço, de repente estava dentro de casa, descalço o tempo todo. Começou, né, Carol? Começou a bombar de fasciopatia. Eu fazia um monte de atendimento online, sabe, de como gerenciar aquela fasciopatia. Eu fiz um monte, porque começou a pipocar. Então, o pé, essas questões culturais, da moda, das tecnologias, isso repercute na saúde dos pés. Total. Sabe? Então, isso foi mudando com o tempo, só que as pessoas meio que não foram ficando antenadas. Isso não é só da físio. Né? Você vê na medicina, né? Os caras usavam referência da mão para tratar o pé, mas caramba, mas é totalmente diferente, né?
Então, assim, Uhum. Tá preocupado com o que que eles estavam usando. pois é. Hoje em dia não, já estão desenvolvendo as técnicas e tal, mas em compensação a gente pegava antigamente, o fato de ter um pé plano em si já era um problema, né? Total. Então, meio que, colocavam toda a culpa no pé plano, corrige aí que vai dar certo. Hoje já sabe que não, então, o entendimento também começa a ser melhor. Mas eu vejo que principalmente isso, Fuca, a questão da janela, né? Então, assim, a exposição mesmo do tema. Sim. Poucos canais falam sobre isso, né? Se você pegar nas redes sociais, talvez você tenha uma pessoa falando sobre pé para 1.000 falando sobre coluna. Sim. Entende? Então, eu vejo que a Uhum. exposição e as pessoas não entenderem, assim, que de fato essas pessoas sofrem muito e que elas precisam de atendimento, né, personalizado. E vai lá e faz um TENS, por exemplo. Eu quando vou dar aula no programa de pós-graduação, Carol, eu sempre chego, antes de começar o módulo, eu falo o seguinte, falo, olha, vamos pensar que a gente tem um paciente aqui com fasciopatia, assim, assim, apresenta um caso. E falo, olha, vou colocar aqui na lousa, o que que vocês fariam com esse paciente? Massagem. Ah, beleza, massagem. O que mais? Alongamento. Alongamento. O que mais? Laser. Ah, boa, laser. O que mais? Tens. Ah, boa. O que mais? Acho que é isso, pessoal. Eu falei, beleza, aí você faz tudo isso e ele sai andando com carga no pé, com o pé rígido, com o pé dolorido, recebendo estímulo de um calçado inadequado, e aí você deixa ele embora assim, desse jeito. Uhum. E você sabe uma coisa interessante, André? E eu tenho feito de propósito uma pergunta para os pacientes, enquanto eu estou tratando, né, não só de pé e tornozelo, porque aqui na clínica eu atendo ortopedia em geral, menos mão. Mão é uma coisa que eu não atendo, eu acho que isso é bem focado para TO, na minha opinião. Eu também acho. E eu pergunto para eles, que parte do corpo você acha que seria um grande problema você machucar? Você sabe que a grande maioria fala do pé e tornozelo? Ah, que Ai, interessante. olha, eu tô com dor no joelho, mas olha, eu acho que machucar o pé, porque o pé é a base, né? Então, eu tenho feito isso de propósito e a resposta tem sido muito interessante. E voltando só um pouquinho no que o Foucault falou, eu acho, você perguntou se era o que a gente achava, um problema de saúde pública. Eu acho que é uma questão de estrutura de ensino também, Foucault, Uhum. né? O pé e tornozelo, ele tá sempre no final. Uhum. Então, você vai o ano inteiro. Vamos começar lá, cervical, depois a gente passa para torácica, ombro, lombar, quadril. Quando você vai para o pé e tornozelo, você está em dezembro. Ninguém aguenta mais. Só dá aquele tapa. Não aguenta mais. Então, o negócio vai passando batido. Deixa eu terminar isso logo, porque Natal tá aí. Eu tenho um pouco dessa sensação. Então, e é por isso que eu sempre começo o curso, ou esse daqui de Campinas, ou quando eu vou dar um curso sozinha, né? Salvador, Belo Horizonte, enfim. Eu sempre aviso: olha, nós vamos começar com a anatomia do pé e tornozelo. Uhum. Porque se eu não fizer essa recapitulação, essa revisão, Uhum. vai chegar no meio do curso, vocês não vão saber onde eu tô. Porque para eu falar de pé e tornozelo, olha, sabe o navicular? Quem que se insere mesmo no navicular? Ah, tiver o posterior. Eu tô visualizando, eu sei, eu sei onde eu tô, Uhum. entendeu? Aliás, queria apresentar para vocês, chegou ontem meu amigo, Ó. meu pezinho, que eu estava esperando tanto pro curso, mas chegou só ontem, mas tudo bem. Carol, você já Então, levou no assim, manicure? No pé de cure, na real, né? não, ainda não. Ele hoje é sexta, Fuco. Manicure é Na de terça. terça. Então ele vai na terça. Entendi. É só uma Então, piada assim, interna, tá, gente? isso. Então, a Mas hora que sabe, eu pode pode falar, Carol, falar. pode falar. Não, e concluindo é isso. Quando eu tenho noção do que eu estou falando, na minha cabeça 3D que é ruim já, o meu 3D é ruim, mas eu já sei o que está acontecendo. O aluno que chega e que não conversa muito de pé e tornozelo, não estuda muito, tá ali, ele não vai ter noção. Por isso que eu começo com anatomia e vou falar de biomecânica, sim, porque se tem um negócio que tem biomecânica passando para tudo que é lado, vetor, eixo, é o pé e o tornozelo, Uhum. né? Pode falar, Rafa. Não, assim, é curioso até
ouvindo falar de vocês, porque, por exemplo, pega cotovelo, né? É uma condição, enfim, que a prevalência de alterações é mais baixa do que as grandes articulações mais proximais e coluna, mas o senso comum, por assim dizer, ele não é tão. Tirando um cotovelo de tenista e golfista, alguma coisa assim, as pessoas sabem muito pouco sobre articulação, né? Então, o que eu acho que é o curioso do pé? Apesar da prevalência, com certeza a gente entende que em termos de impacto, né? A gente olha lá o Global Burn, a gente vê que, no geral, não aparece ali entre as principais condições alterações de pé e tornozelo, mas é interessante como talvez a indústria do tênis tornou isso um senso comum, né? Qualquer um que você falar, assim, muito provavelmente, você falou que vai comprar um tênis e tal, ele tem alguma noção de que o tênis pode ser neutro, pode ter um jogo para algum lado ou para o outro, ele tem na cabeça dele que é importante ele olhar para algumas coisas de pisada, que o pé dele está desabado e tal. Então, é até curioso, né? Porque o quanto que talvez esse mercado do tênis não, na verdade, criou ali um senso comum sobre o pé, que também acaba impactando a visão dos profissionais, né? Porque é isso, soma um senso comum que é forte com um profissional que, na verdade, tem pouca ênfase naquele assunto. Uhum. Que acaba tornando aquilo quase que, né, basicamente algo de três variáveis, assim, do tipo, Sim. ou teu pé neutro, pronado ou supinado, é isso que a gente precisa entender e vambora, né? Porque Exato, e a conclusão de uma das aulas do curso, que foi o Felipe Ribeiro que veio dar sobre tênis, qual é o melhor tênis, sabe qual a conclusão da aula dele, Rafa? Aquele é, que é mais confortável para você, Uhum. Neutro, confortável e cabe no bolso. Sim. é, entende? é. Então, olha quanto Não, É. mito em volta de um, né? mas olha que maluco isso, gente, porque assim, se você pega, por exemplo, existe um senso comum de postura entre profissionais ou leigos. Só que Sim, você não tem um mercado tão forte assim, produzir um produto de uso diário que todo mundo tem, que sim, tenta lidar com isso. Uhum. Né? Então, poxa, calçado é uma coisa que basicamente quase todo mundo de uma sociedade industrial ou pós-industrial, né, como é o nosso caso, vão usar tênis. sim, E todo mundo ao comprar é sempre um investimento que para a maior parte das pessoas vai ser investimento, né? Vai ter um custo, um ticket maior. Então, olha que maluco isso, né? Porque é um mercado de tipo o quê? sim. 60 anos, 55 anos, mercado de Por aí. tênis, assim, mas que, poxa, mudou a forma como as pessoas olham para o pé de uma forma relevante, influencia, né? Que se Sim. sair Uhum. um tênis amanhã, ou uma pesquisa da Nike, falando qualquer coisa sobre prevenção de Vai bombar. lesão ou de qualquer coisa, com certeza isso vai influenciar o senso comum das pessoas, né? Mas Vai isso é vender, vai acontecer. vai, é o que eu falei, a questão da janela, né? Então, assim, a janela que a Nike ou qualquer outra marca tem, né, é enorme, entende? Então, assim, aí você falou um negócio interessante. Quem que faz a divulgação disso? É a indústria de tênis e calçados em geral, né? Sim. Mesma coisa, a Usaflex, outras marcas que, né, se propuseram a fazer calçados diferentes e tal, chamaram muita atenção para isso, né? Do contrário, você fala da postura. Da postura também teve. Quem fez isso? O RPG Uhum. e os próprios fisioterapeutas. Então, quando outros fisioterapeutas faziam aquilo, Rafa, tem aquele negócio, pô, legal o que o Leandro Fukuzawa está falando. Pô, legal, eu vou estudar também, né? Uhum. Porque você tem como comparar e almejar o outro profissional, mas você não tem como fazer isso com uma indústria de tênis. Uhum. Entende? Então, meio que as pessoas entraram, desculpa o trocadilho infame, mas entraram na bota disso aí, né? Foi estranho, Tudo mas bem, tudo bem. foi estranho. Mas assim, por Segue o exemplo, efeito da. até hoje as pessoas me procuram assim, já foi mais, né? Mas assim, pô, André, você faz o teste da pisada? Uhum. Por quê? Quem que popularizou o teste da pisada? A indústria. A Uma indústria, indústria. Uhum. né? Então, por exemplo, eu já dei consultoria para uma grande empresa assim, uma grande loja de tênis, é uma das maiores do Brasil, né? Já fiz treinamento com eles, tal, na sede deles aqui em São Paulo e tal. E até hoje eles queriam colocar máquinas para fazer teste de pisada, mas você fala assim, cara, é muito melhor você prescrever esses tênis baseados na característica do pé do que na pisada. Uhum. Porque a característica do pé é muito mais importante na hora de comprar o calçado do que o tipo de pisada. Uhum. Porque se você tem um pé fino, um antepé largo, se você tem um dedo em garra, se você é diabético, se você... Então, tem várias características do pé
que serão sim importantes na hora de escolher o calçado, Uhum. mas característica, Sim. entende? Eu acho, Característica. eu acho muito interessante, né? Na época que eu estava fazendo mestrado, teve a despedida, né? A aposentadoria do Benioff, que é o cara que inventou a teoria do overpronation. Uhum. E aí, nessa parte, né, a gente tinha uma conversa direta, teve um simpósio, literalmente, para a despedida dele, foi um processo de celebração, né? Bem interessante, foi um cara que contribuiu muito. Sim, E aí teve um pouco desse, até um gap na literatura em relação a isso, e é muito interessante que uma conversa tinham pessoas da indústria de tênis, e a indústria de tênis literalmente assumiu nessa série, nesse simpósio, né, que a fala que ainda continuava sobre fatores que não tinham interferência estava relacionado ao fácil entendimento do cliente. sim, Então, se a variável é fácil de compreender e se difundir, é muito mais fácil para ele vender. Então, é uma questão que o mercado assumiu naquele caso, naquela situação, que realmente eles têm um discurso que eles não sabem se é verdade ou não, mas sim, todo mundo entende e está na boca do povo, assim como vocês estão falando, né? é isso. Então, isso facilita popularizar. E o que cabe, na minha opinião, é a importância de vocês dois e muitas outras pessoas, né, fazer um congresso como esse, para ter um movimento meio de massa, de ver mais pessoas estudando pé e tornozelo para começarem a ter um gosto por aquilo, né? Então, na hora que você começa a ver pessoas, referência, lançando moda sobre o assunto, né? Acaba sendo extremamente relevante para vocês conseguirem popularizar e trazer, aumentar o tamanho da bolha de vocês aí, que não seja a bolha do pé, desculpa, outro trocadilho. Vou trocadilho. Mas é isso, Foco. E a Carol falou um ponto que é super legal, né? A questão da faculdade. Você sabe que eu tenho um canal no YouTube, né? Que eu falo sobre isso, tal, que é o Palmilhando. E o meu vídeo mais assistido do canal é uma aula sobre ligamentos do pé. Caraca. Você fala, caralho, eu coloquei porque ficava no meu canal, daí eu tirei da plataforma e coloquei no YouTube. É o meu vídeo mais assistido. Eu tenho Uhum, não sei quantas mil visualizações lá e tal, é o que mais monetiza. Ligamentos do pé. Aí você fala, caramba, por que que as pessoas estão procurando isso? Justamente, né, e eu acredito nisso, claro que é um chute, mas porque não tem isso de fato detalhado, né? uhum, Poucas pessoas falam sobre isso, é uma curiosidade, às vezes precisa estudar para uma prova, para alguma coisa, ela não sabe onde tirar, ela joga no YouTube e encontra meu vídeo. É uhum. o que a minha hipótese, né? Sim. Mas então você vê, aí entra pela janela da divulgação científica, porque, por exemplo, eu faço divulgação científica de trabalhos do pé e tornozelo, em especial da utilização de órteses plantares. Hum, Ok, então eu faço divulgação científica, né? Apesar de ser doutorando, acabo produzindo até pouco, né, em relação a isso. Esse ano publicamos 2 estudos, mas é relativamente pouco. E eu faço divulgação científica. Mas quantos a gente tem, né, do pé e tornozelo? E quantos a gente tem de coluna, joelho, ombro, sim. né, de crossfit, Tem, então, sabe? Então, assim, a gente tem pouco, né? E aí o Rafa falou assim, pô, mas, né, quando a gente olha nos números, dor do pé é pequena. Pode ser, mas, por exemplo, para pé diabético, você está falando da Érica, né? Para pés diabéticos, o pé diabético hoje é a maior causa de amputação de membros inferiores no Brasil, supera acidente automobilístico, Total. né? Então, assim, é um problemaço de saúde pública. O custo com pé diabético hoje supera o custo com câncer em muitos tipos de câncer. Uhum. Então, assim, existem de fato muitas coisas assim, né? E tem outras condições também, pô, que não são só questões físicas. Por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, Carol, das crianças com marcha em ponta idiopática, com as crianças com pé torto congênito, né, metatarsos adultos e tal. severe, a Uhum. condição de severe, o que Muito acomete esses comum, adolescentes. muito comum. Já vou fazer um spoiler que o próximo post da clínica vai ser severe. É, mas, né, Carol, e assim, a questão da marcha em ponta, por exemplo, é um problema psicossocial nessas famílias enorme, Uhum. porque, imagina, você tem um filho que anda na ponta do pé, você fala assim, nossa, mas é só ponta do pé. Eu lembro, Carol, que eu fiz até uma aula com o pessoal da fisioterapia, estava eu, o Fuco, o Renato, e teve uma colega que perguntou isso na aula, né, falou, mas tinha dor? Eu falei, pô, mas dor é o único desfecho? Sim. Né? E porque essas crianças, E, elas sofrem bullying constante na escola, elas não são chamadas para jogar futebol, para brincar, elas caem e com outra, frequência. e outra coisa, André, é importante você tocar nesse assunto. Ter uma avaliação e um acompanhamento de um neuropediatra, porque muitas vezes você tem alterações neurológicas nessa criança que são desconhecidas até então, Total. né? É, Que seja
parte do espectro autista, por Uhum. exemplo. Então, isso é importante até para a gente, para nós entendermos que nós temos um limite, para a família entender também determinadas situações. Mas quem que fala isso? Eu e a Ana Maria Pacola, a Ana Gabriela Koug, que são as ortopedistas infantis que a gente se conversa. Sim. Mas a gente não fala isso fora, Tem que Uhum. falar. né? Deixa eu aproveitar que você está falando isso, Carol. Até queria entender um pouco quais são as suas impressões, né, dos seus cursos em relação ao conhecimento dos alunos, né? Primeiro, né, qual que são as necessidades e motivações, você acredita que a galera procurou seu curso e o que que você tem visto, né, de entendimento do pessoal, se as pessoas realmente estão totalmente cruas em relação ao conhecimento ou se tem se surpreendido da forma positiva, né? Então, traz um pouquinho da percepção, sei que você está rodando um pouco mais com o curso, então acho que é bacana entender como que essa galera tem chegado para você. Foucault, isso é uma coisa bem interessante. É uma pergunta muito interessante que eu estou pensando nisso há uma semana. Hoje faz uma semana de curso como é que eu posso dizer? Eu não sinto falta de conhecimento enorme que ninguém sabe do que eu estou falando. Não é isso. Uhum. O que eu percebi é que os assuntos abordados não fazem tanto parte do cotidiano do fisioterapeuta. Perfeito, perfeito. Isso é um ponto. Eu vou dar um exemplo. Lesões osteocondrais do talos. Eu percebi que eu coloquei esse tema no curso muito mais por minha causa do que qualquer outra coisa. Uhum. Mas eu sou enviesada, porque como você acaba, o tempo vai passando e as pessoas vão te indicando mais pé e tornozelo pela linha de pesquisa e tudo mais, tem aparecido muita lesão osteocondral do talos. Uhum. Então, eu acho que eu coloquei esse assunto no curso muito mais por mim do que por qualquer outra coisa. E eu percebi que aquilo era uma coisa, nossa, não sei, não estou entendendo que contexto é esse. Por outro lado, eu coloquei temas como o próprio tipo de tênis, Uhum. né, para corrida. E aí o negócio gerou mais polêmica, né? Aí Uhum. as pessoas participaram mais, né? Então é uma coisa mais do cotidiano do aluno, Sim. né? E aí, qual é a conclusão que eu vejo? A gente precisa falar mais disso. A Uhum. gente precisa falar mais das patologias que envolvem, que encontram, porque tem, por exemplo, uma lesão osteocondral, ela é um diagnóstico diferencial de uma dor profunda no tornozelo. Uhum. Eu não tenho só uma dor pós-entorse, nossa, tem uma dorzinha ali lateral ou um pouco anterior, que eu acho que é pós-entorse, e aí o físio fica tentando, e na verdade o cara tem uma baita de uma lesão osteocondral. Sim. Você entendeu? Outra coisa que eu achei interessantíssima no curso, e aí foi para mim também a lição. Eu coloquei um assunto, eu pedi para um médico entrar com um assunto, pé plano adquirido no adulto. Uhum. E aí depois, logo em seguida, a Ariadne entrou com a aula de disfunção do tibial posterior, uma das causas do pé plano adquirido no adulto. Se você visse, não sei se você pegou essa fala, Foucault, no Não. domingo. Se vocês vissem a fala do Dr. Gustavo Sato, quando o Dr. Caio terminou de dar a aula sobre disfunção do tibial... Ah, não, isso foi no sábado, desculpa. Quando o Caio terminou de falar sobre pé plano adquirido no adulto, o Gustavo falou: posso fazer um comentário? Eu falei, claro. Ele disse: nós poderíamos passar um final de semana inteiro falando sobre pé plano, porque Uhum. nós ortopedistas estamos completamente perdidos em relação ao pé plano. Aí eu assustei, brinquei e falei: vocês estão pondo medo na próxima palestrante que vai falar sobre uma das causas, né? E aí eu também me assustei num bom sentido, e comecei a prestar atenção na fala dele, que era:
a gente ainda não sabe da onde está vindo essa instabilidade medial enorme. Uhum. Será que é só tendínia muscular? Será que é por alteração ligamentar? Será que é uma coisa que está vindo da infância e nós estamos vendo tanto de pé plano adquirido no adulto e a gente não tomou conta dessas crianças? Eles falaram, a gente está perdido. A Uhum. gente ainda não sabe como lidar com o pé plano. E aí, Foucault, vem talvez uma resposta para a sua pergunta. A gente precisa falar mais disso, porque Uhum. ficar na mesmice, inclusive colocando palmilha, de qualquer jeito, né? Eu falo que o André fez uma frase sensacional. Pessoal, vamos trocar o nome palmilha por aspirina? Palmilha serve para tudo. Uhum. Aspirina serve para tudo. Eu achei fantástico que ele falou isso na aula dele. Então, quanto mais a gente falar, e falar entre nós também, Sim, principalmente, Principalmente. menos essa janela vai acontecer. sim. Então, a minha percepção do curso uma das percepções foi essa, Fulco. Não sei se eu respondi o que Sim, você me perguntou. eu acho bem interessante, né? Assim, porque o Rafa, juntando a fala do Rafa com a tua, a gente que vem do mundo mais da dor, a gente vê que a gente sabe que o conhecimento da dor dos profissionais de saúde, fisioterapeuta, ele é muito semelhante à pessoa leiga, que eu acho que acaba entrando nesse processo que vocês falaram. A superficialidade do assunto em si faz com que não aprofunde, e aí um Sim. profissional e uma pessoa leiga dá a mesma em relação ao quanto que ele conhece Porque sobre dor, né? existe profissional leigo também, né? Exatamente. Infelizmente, né? Fato que existe. Né? Então, essa é uma situação muito interessante. Eu acho que é ótimo, até o movimento que a Carol está muito relacionada com a Unicamp, né? Fazendo as pesquisas, né? O André também está fazendo doutorado agora, porque as pesquisas realmente, principalmente as longitudinais, elas precisam existir até para entender algumas normalidades, né? Então, a gente sabe que a botinha hoje não é mais indicada, ainda bem, né? Como antigamente, mas, particularmente, a gente não tem um real estudo que comprove se sim ou se não de uma forma longa, de acompanhar uns 10 A anos, gente tem né? muita evidência indireta, né? Que acaba. Exato. Mas, de fato, assim, que teste um posto. A gente estava até falando sobre isso, né, Carol? A gente estava falando sobre os estudos clínicos do pé, né? Uhum. E é muito difícil, cara, fazer. Ainda mais com criança, né? Tudo que envolve criança é muito difícil você fazer pesquisa, né? Total. Por causa das perdas e tal. De fato, não tem, porque, por exemplo, sabe-se hoje, né, por pesquisas, que o pé, o arco, né, longitudinal interno, ele normaliza até a primeira década de vida, Uhum. né? Mas não se tem um corte, por exemplo, de quanto esse pé precisa crescer por ano para saber se ele está normal ou anormal, Uhum. né? Não existe um instrumento que meça a normalidade de pé planos em criança, por exemplo. Sim. Então, ok, a gente vai considerar assim, ó, então tantos por cento de tecido mole, mas não sei o que, seria uma... Não tem. Uhum. Então, é uma coisa que ela depende muito da expertise do clínico. Perfeito. E é isso que a Carol falou. Muitos médicos também não estão preparados para diagnosticar essas crianças e para conversar com esses pais. Do Uhum. mesmo lado que nós temos lá médicos que colocam palmilhas rígidas de valente, por exemplo, em criança de 1 ano, que eu acho criminoso, nós temos médicos que são super negligentes em relação a diversas outras deformidades, como a marcha em ponta idiopática, Sim. né? Ou seja, aquela que não tem encurtamento e não tem lesões neurológicas associadas. Né? Eles são negligentes. Não, vai passar, vai passar, vai passar. E aquelas crianças estão sofrendo bullying, aquelas famílias estão sofrendo, essas crianças estão com vários problemas. Então, a gente tem os dois, Uhum. né? E não E tem. André, e André, eu acho fundamental que a gente tenha pensamentos alinhados. Sim. O médico tem que saber o nosso raciocínio. E a Uhum. gente tem que saber o raciocínio deles. Eu acho que é uma grande vantagem de eu estar nos hospitais com eles, né? No hospital da Unicamp hoje, né? Antigamente era na PUC e hoje na Unicamp. É uma delícia conversar com os residentes. É no residente que eu quero despertar isso. É Uhum. mesmo. Perfeito. Porque o ortopedista antigo, com todo respeito, ele teve uma devida formação, né? Uma formação específica. Mas a hora que eu pego o residente, falo, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar uma coisa, né? Uhum. Por exemplo, agora vai ter, nas próximas semanas, eu vou dar uma aula para os residentes sobre o footcore, Que legal. Que legal. né? Então, é a base, é a hora que eu falo de você chegar na base da educação
do aluno, do médico, do residente, enfim. Porque quanto mais a gente alinha, quanto mais nós alinharmos o raciocínio, mais a terceira pessoa vai ser beneficiada. É, E a gente estava falando isso, né? Eu colaboro com o projeto da Carol, né? Do mestrado do Léo, que também está falando sobre estabilidade de tornozelo. E a gente ia fazer um negócio muito maior, né, Carol? E a gente viu que tinha alguma coisa muito mais simples para ser respondida antes, né? Então a gente já estava indo direto para o estudo longitudinal, vendo diversas variáveis, né? Em todas as questões e aspectos biopsicossociais. Mas a gente falou assim, cara, a gente não tem nem o corte transversal disso para saber se essa hipótese vai ser levantada. Então, Essa sua sacada foi demais, Foucault. então Foi a gente demais. precisa dar um passo para trás para saber se a gente gasta que É esforço para isso. qual direção, né? Senão a gente fica também verificando tudo de tudo para ficar fazendo hipóteses que não necessariamente podem ser confirmadas futuramente, né? Então, e olha que entorse é uma das coisas mais frequentes, né, cara? Não é uma coisa que você fala assim, sim, nossa, né? Isso daí. acontece a rodo. É. Exato. Então, eu acho que tem um pouco desse amadurecimento quando a gente vê áreas que não estão sendo tão exploradas, isso vale para todas, né? O mesmo equívoco que a gente fez para o valgo dinâmico, por exemplo, até entender que ele pode ser um padrão de normalidade, né? Então, é entender como é que funciona o normal, entre aspas, para entender se depois o que não a gente não considera de normal, né? Se ele realmente repercute negativamente ou não. Então, ainda tem um chão, né, para caminhar e conseguir correlacionar as coisas de forma adequada, que eu acho que é importante essa direção para a gente mostrar, né, que é um amadurecimento da pesquisa junto do conhecimento básico que a gente tem, né? É isso. Mas isso é fundamental, assim, porque acho que tô falando uma opinião pessoal, tá? Minha. Não é data-driven, assim, mas a minha impressão é que sempre que a gente começa a se especializar numa área ou assunto, no geral, a gente começa a transformar tudo em patologia. Porque é normal, eu acho que as pessoas começam a olhar para detalhes e dar importância a detalhes, e precisa de uma certa maturidade na área para você conseguir normalizar algumas coisas, né? Precisa de dado, às vezes, né? Que é o exemplo que o Foucault deu do joelho, eu tenho mais familiaridade com pesquisa de ombro, mas hoje a literatura no ombro, por exemplo, é robusta o suficiente para entender que a cinese escápula é o padrão normal de movimento humano, não parece estar associado com aumento de risco de ter dor, não é um mediador de efeito para melhora clínica. Então, assim, qual que foi o padrão inicial quando se começou a se especializar em biomecânica do ombro? Olhar para aquilo como um problema e colocar todas as energias, inclusive, em graduar aquilo, em Sim, pensar em intervenções diferentes para cada extrato, né, de ocorrência daquilo. E precisou ter uma segunda maturação, que foi começar a ter pesquisas mais de normalidade, pesquisas que começavam a refutar o achado de que, poxa, mas olhar para isso não parece ser tão importante assim, ou isso aqui uhum. não, né, é comum em assintomáticos. Então, é uma coisa até interessante, né? Eu nem sei se a gente consegue escapar desse paradoxo, porque eu acho que é natural, assim, não sei se é evitável, mas talvez, né? Acho que o cuidado da nossa fala ao querer olhar mais para uma área, tomar cuidado para não ir para um É, extremo, né? eu acho que é interessante pensar porque, por exemplo, o padrão de pisada, né? A gente sabe que tem os principais estudiosos mundiais, eles literalmente cada um defende uma teoria, né? Sim. E eu acho que o erro nesse caso, né, que o Rafa está falando é pular direto para o ensaio clínico antes de entender algumas normalidades do processo. Então, a gente tem essa mania de intervir. Tá, mas e aí, o que que muda? Tá, mas a gente nem entendeu antes. Então, a gente quer resolver o problema que a gente não entendeu. A chance de você gastar energia nisso é muito grande, né? Então, aí entra, né, a maturidade metodológica e de prática baseada em evidência para entender. Eu preciso primeiro entender todo o público em si, quais são essas variáveis, o que que interfere, e depois, talvez, interferindo nisso, a gente possa conseguir ajudar de alguma certa forma, né? Então, entendendo, a gente vai diminuindo o esforço. Então, acho que o maior erro não não é deixar de estudar, obviamente, é um erro, mas você pular etapas para ir direto ao que resolveria algo que a gente nem sabe se a gente chama de problema, né? E cair no viés de confirmação, né, Foucault? Total, total, né? Cair no viés de confirmação. Ó, como esse negócio de gravar podcast com 4 pessoas sempre dá muito papo, né? A gente já está nos momentos finais, mas para a gente ter um tempo com calma aí, eu queria que cada um de vocês fizesse o fechamento
tá? Vou deixar o André primeiro falar e depois a Carol fala, tá? Então, por favor, André. Legal, Foucault, obrigado, Rafa, obrigado. Carol, eu falo que a gente só precisa de 5 minutos ouvindo a Carol para ficar fã dela, né, do trabalho dela. Quem não conhece Carol, um trabalho incrível que ela faz mesmo, mesmo, mesmo. É uma pessoa super discreta, né, então é até difícil seguir a Carol nas redes sociais, assim, mas ela é uma pessoa que pode contribuir muito. Eu Por fico enquanto, feliz, por enquanto. a gente vai dar uma agitada nela. E eu fico muito feliz mesmo, assim, né, porque eu acho que quando a gente se junta, dá para fazer mais barulho e dá para fazer um barulho por mais tempo. Sim. Então, eu vejo que o interesse vem mudando, eu consigo despertar esse interesse em algumas pessoas por conta das palmilhas, né? E aí consigo levar para outros direcionamentos. Quem acompanha meu canal sabe que eu não falo, que eu sou um cara muito, assim, eu penso muito antes de falar, de colocar qualquer conteúdo. Eu não prego para escrever tudo para todo mundo, acho que tem que ser Sim. uma coisa muito consciente. E isso faz com que as pessoas despertem atenção para isso, né? E quando a gente juntar essa galera, né? Você vê quanta gente legal que a Carol falou aqui, Uhum. né? Imagina todo mundo junto falando sobre isso o tempo todo nas redes sociais, né? As janelas serão muito maiores. Uhum. E até mesmo um espaço como esse do podcast que a gente está falando e tal, tudo isso é importante para que as pessoas comecem a olhar e possam ajudar essas pessoas, né, de maneira mais eficiente, né? Não só fazendo aquela massagem no pé, tipo escalda-pé, né, com água quente e sal Uma grosso, reflexologia, né? é, né, mas que consiga de fato ajudar essas pessoas, Eu fiz né? por reflexologia, Você cara. É fez? incrível. Depois você faz, Pontinho do fígado aproveita lá, cara. que eu tô gravando o dia todo, você faz para ver se Fechou, fechou. No final, Mas é isso, queria deixar um abraço aí para todos, obrigado, viu? maravilha. Carol, por favor. Pessoal, eu tô vivendo um momento muito feliz, mesmo. Eu tô muito, muito, muito feliz com o que está acontecendo. É um desejo meu de que as pessoas conheçam mais, que ajudar, fazer com que essas pessoas estudem mais, eh, tentar agregar e, poxa, você vai fazer um curso, você vai ganhar dinheiro. Não é isso, não é isso. O que está acontecendo hoje, dia 10 de março, são 3 horas da tarde e 1 minuto, vocês não têm ideia da minha felicidade, porque é dividir com as pessoas o que eu penso, as minhas ideias e aprender com quem tem o mesmo interesse e divulgar, falar. É intencional. Eu estou conseguindo o meu objetivo de chacoalhar as pessoas para olharem para o que eu estou gritando, Uhum. falando, né? Então, eu estou muito contente, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeita. Me aproximar mais ainda do André e nada é por acaso. Eu tenho uma conexão com Deus que eu tenho certeza que nada é por acaso e estar no Fisio em Ortopedia, entrar, vocês me convidarem, vocês estão me ajudando nesse movimento, é muito gostoso. Eu estou muito contente, eu queria agradecer você, Fuco, Rafa, a todos do Fisio em Ortopedia. E, André, eu estou feliz da vida, porque a gente vai fazer muita coisa junto ainda, se Deus quiser. Sensacional. Eu fico muito feliz também de fazer essas conexões, né? Eu acho que são coisas extremamente relevantes, né? Para quem quiser saber mais desses assuntos, ou até da fala do André e da Carol, além das redes sociais deles, na Star a gente tem o curso do André de fasciopatia, de Fasciopatia de GT, tênis. né? A Carol também tem um curso de tornozelo e pé específico, ela está no nosso módulo do membro inferior. Vocês podem ver a Naira e a Carol rindo por 5 horas seguidas, né? Para ver quem ri mais. Juntas. É uma competição, assim, de risada, Não, né? foi sensacional. Já, agora vocês imaginem o que são essas duas juntas, né? Só deixo no ar aqui. Isso é o maior merchan que eu já fiz da pós-graduação, mas escutar a risada Acredito. da Carol e da Nara juntas. Mas com certeza é um movimento que a gente está aqui, né, de portas abertas para conseguir ajudar vocês. A gente fica feliz de poder ter, né? Eu sempre falo de ser esse megafone para diversos movimentos que estão acontecendo. E com certeza a gente vai gravar mais conteúdo sobre o complexo do tornozelo e pé, né? Então fiquem super à vontade aí, a gente fica muito feliz
de tudo isso que está acontecendo. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Rafa, muito obrigado. Quer fazer um comentário final, Rafa? Não, eu só fico feliz de rever grandes amigos aqui. O podcast pra gente virar É o essa momento que a gente tem para desculpa. não falar. A gente não fala de trabalho aqui, a gente fala de coisas que. A gente fala de ideia, enfim, a gente fala de É, outras coisas, é bom, é bom. Sempre bom, sempre um mas, prazer. enfim. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Carol, muito obrigado pelo seu tempo. Andrezão também. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou, tchau, tchau.